voltando na pergunta, né? Explica um pouco hoje como é que funciona o ecossistema de empresas do grupo e qual foi a ordem de plugar essas empresas, de plugar esses braços de negócio. Por que eu tô te fazendo essa pergunta, né? Porque a galera que tá vendo o podcast aqui já deve ter algum negócio, um negócio digital, alguns negócios mais bem-sucedidos, outros ainda começando. E em algum momento, as empresas que derem certo vão abrir mais braços de negócio, né? E eu queria entender justamente como é que foi isso. Quais são hoje os braços de negócio que tu tem e qual foi a ordem de plugar também para ajudar a galera que está pensando em abrir ecossistema. É válido dizer que não é mais cedo ou mais tarde esse empresário vai pensar nisso. É suicídio uma empresa não ter um ecossistema criado. É literalmente insustentável a longo prazo. Total. E nós vamos explicar aqui. Então, como é que começou? Primeiro de tudo, a base é o seguinte. Vamos imaginar que os nossos clientes, eles são borboletas. E eles vão consumir algo no nosso jardim. E também nós somos borboletas e vamos em outros jardins para consumir. Aí tudo bem. Só que eu entendi o seguinte, que quando ela fazia um treinamento de maquiagem, na época que eu criei um olho preto que chamava Smoke Eye, que na época era um olho pretão de fazer, que tinha toda uma técnica específica, ela também queria fazer um outro curso de um outro olho. Sendo assim, eu entendi que a esteira longa é um dos passos do ecossistema. Legal. Por quê? A borboleta no seu jardim, ela tem a necessidade de um consumo de um outro produto ou serviço. Se você não faz, ela vai consumir em outro lugar. Então, por que não fazer aqui? Então, primeira coisa é mapear, ouvindo o seu cliente, não o seu ego, o seu ímpeto do que você gostaria de criar. Esse é o problema de quem vai criar um ecossistema. O cara quer criar o que está dentro dele, mas ele não senta na cadeira do cliente. Total. Então eu preciso entender o seguinte, como é que eu resolvo uma treta desse cliente? Como é que eu resolvo um problema dele? Então ele sabe fazer uma maquiagem mais leve, ele sabe fazer uma maquiagem mais pesada, ele sabe fazer uma maquiagem de noiva, ele sabe fazer isso e aquilo. Um cliente só vai adquirir 5 treinamentos meus. Então a primeira base de ecossistema para ser sustentável e rápido, educação. E tudo é possível, e você sabe disso. Partindo da educação. Segundo, a esteira longa. As próximas fases. Eu aprendi também que o ser humano, ele compra algo hoje, mas ele já pensa no que vai ter lá na frente. Total, nunca está satisfeito com o que tem. Não, o ser humano nasceu para produzir, para gerar frutos. Então, assim, se você só limita a sua esteira a um produto, rapidinho ele vai procurar em outro lugar se você não oferece para ele. E o negócio fica muito mais frágil, né? Exato. Depender de um produto, muitas vezes um produto e uma estratégia, zero diversificado, né? Então, quer dizer que o passo zero ali para montar um ecossistema é inicialmente aumentar a escada de valor de educação, aumentar os produtos de educação. E tu não parou por aí, né? Baseado naquilo que eu já sabia que era uma necessidade de ela aprender, tá? Justo. Segundo, vamos entender o seguinte. Ora ela faz esses treinamentos de maquiagem, que foi isso na época. Ela precisa do que para maquiar? Da maquiagem. Né? Então, eu não preciso necessariamente fabricar, abrir uma linha de produção e tal, mas primeiro eu posso ser um ponto de venda. Segundo, eu já consigo fazer o tal do private label, que alguns chamam white label, que é outro, colocar o nome da minha marca em algum produto que eu sei que tem giro ali, ganhar um pouco mais e aumentar o meu brand. Terceiro, você consegue já fabricar uma linha maior. E quarto, no nosso caso, ter a sua própria fábrica. Que foi um passo que deu recente. Um passo que nós demos recente. Anos depois. Então começou por educação, mapeou a necessidade, mais interesse por educação e criou vários produtos de educação. Quantos produtos de educação tem hoje? 11 produtos de educação, cara, um baita escala de valor. Se o cara comprar todos, quanto que ele te paga? Pode ser no chute, tá? 70 mil. 70 mil. Então, só de LTV, se o cara fizer todos os cursos, 70 mil de LTV. Nós temos um levantamento que cerca de 80%, 90% consome de 3 a 4. Nossa senhora. De 3 a 4. Coisa linda, coisa linda. Isso é uma máquina de LTV, né? Beleza, então, de educação, o primeiro passo que eu dei depois de educação foi em produto físico já. Produto físico. E dentro de produto físico, tu iniciou revendendo como ponto de venda de outra marca. Exato. Depois white label. Exato. Pegando um produto que já existia, colocando tua marca. Depois, o último passo foi comprar uma fábrica lá. Para fabricar o meu. Teu próprio produto. Agora é um espaço curto de tempo, fabricar para o meu e para o outras pessoas. Também. Maravilhoso. E exportar. Maravilhoso. Um jogo grande, hein? Jogo grande. Maravilhoso. Então, 2 braços aqui, educação e produto físico, já fica de insight pra galera. Que produto físico, né? O teu cliente teria. Eu tenho certeza que eles já estão falando assim. Pra mim é impossível. Eu sou advogado, tem como? Tem como. Eu sou dentista, tem como?
Eu sou engenheiro, tem como. Eu sou personal, tem como. Eu sou especialista em high ticket. Que produto físico Lógico eu que tem. Dá Lógico um que tem. pitaco aqui. Que produto físico eu Você criaria? pode não ter um produto que a pessoa precise usar para fazer acontecer. Sim. Né? Então você não precisa ter necessariamente uma maquiagem e tal, mas você pode ter um produto do símbolo de pertencimento dessa pessoa da sua comunidade. Maravilhoso. É aí que tá o X. Não estou falando só de placas, eu estou falando de elementos do dia a dia dessa pessoa. Total. Entende? Então, o senso da comunidade vai partindo dos próprios produtos. Legal. As pessoas não compram só por ter a necessidade de compra do produto, mas para fazer parte de um Do ecossistema ecossistema. que tem força. Maravilhoso. Então, daqui a pouco, eu posso franquear o seu sistema high ticket. Total. O cara que começou aqui, ele vira uma franquia da sua empresa de high ticket. Olá. Ele vira uma empresa. E o sonho dele é chegar até aqui. Mas como assim? Ele vai ser um escritório, ele vai empregar pessoas, ele vai vender o seu produto, ele vai palestrar sobre a sua metodologia, ele vai andar com um colete com o seu nome, ele vai levar o seu legado. Que foi o movimento que tu fez como terceiro passo. Exatamente. Então, o terceiro braço que tu abriu foi a franquia? O terceiro braço? Foi. Até então, a gente falou de educação, produto físico... O terceiro passo foi a formação de professor. Formação de professor. Que é o FP. O FP. Hoje Legal. é o maior evento de formação de professores na área técnica de saúde e beleza do planeta. Coisa linda. Então, nós temos a metodologia do ensino de criar metodologia. Então, por exemplo, se você é um fotógrafo e chega aqui, eu te ensino a dar aula de fotografia. Eu sou um chefe de cozinha, eu te ensino a montar a metodologia. Porque o fato de você saber fazer não significa que você sabe ensinar. Total. E aí estou falando de palestra, workshop, todas essas coisas. Maravilhoso. Aí ela já duplicou o ganho. Por quê? Porque ela já começou a fazer procedimento, começou a ensinar sobre. Então, olhando para a jornada do teu cliente, ela começa ali fazendo procedimentos. Pô, às vezes é uma mãe solteira que está ali por uma situação difícil. Total. Começa ali um curso low ticket teu de perpétuo ali, avança pro teu curso de lançamento, evolui ali e tal. Pô, em algum momento ela começa a revender teus produtos e ganhar comissão ali também. Sim, venda direta pesado, soma na renda 25% da renda. Só via produto físico, e aí, pô, em algum momento ela vê que existe o caminho da educação, que é trilhar o mesmo caminho que tu, e ela vai lá e sabe qual é o X, professor. cara? As clientes pedem pra ela, me ensina isso, porque eu quero aprender e eu quero ter um tempo pros meus filhos também. Cara, eles pedem pra ela. Que legal. E ela chega aqui, bate na porta e fala, chegou a hora de eu fazer a tal da formação de professores. Animal. Então tu atua lá no B2C e no B2B também. Exato. Quase que isso. Exato. Depois da formação de professores, qual foi a outra unidade? Depois da formação de professores é a franquia. A franquia. Legal. O que leva Fala um pouco mais sobre a franquia. A franquia é o seguinte, nós conseguimos mapear, porque eu vim, né, como micropimentador lá atrás, como maquiador, mapear necessidades dela. Então, por que ela segue como uma franqueada e não sozinha? Por conta da força da nossa marca. Total. Semana passada nós estávamos na Times Square. Coisa linda. Com uma campanha que os meus franqueados republicam. Na semana retrasada eu estava com Ferreira em Penedo fazendo lábio do Lucas Guimarães, que é o marido do Carlinhos Maia. Então, todo esse branding gerado em cima do meu nome já não é mais sobre mim, porque eu não faço mais procedimentos. Então ela chega e fala qual é a unidade mais próxima que tem da minha casa para que eu faça esses procedimentos. E aí tem demanda, os clientes tu já tem, conecta tudo, franquia. Eles usam as matérias que eles não pagariam do bolso deles, entende? Ela já entra na franquia. Só que daí é o seguinte, nós fazemos a estratégia vira bandeira. Cara, eu não tenho como investir pesado, então vamos fazer uma adequação nesse espaço que você tem? Legal. Por isso do nosso projeto ousado e totalmente possível de 1.000 a 1.200 franquias em um ano. Animal. Porque nós vamos fazer o vira-bandeira de pessoas que já têm. Total. Então tu vai pegar o espaço ali que já tem da pessoa e botar ali tua marca, botar os produtos ali, uma micro franquia. Nós temos o nosso time CS acompanhando. E lembrando que eu já posso passar esse insight. A máquina de fazer isso girar não é só o produto e não é só o nome AS. É o que a gente ensina sobre vendas também. Animal. Porque serviço ela encontra em qualquer lugar, mas a nossa marca chancela. E ela sabe vender. Então já era. A recepcionista dela é treinada, comissionada, então o game é diferente. Maravilhoso. Além do braço de franquia, existe mais algum outro braço? Existe. Quando ela está na franquia, ela também precisa de mais outros fatores. Por exemplo, meios de pagamento. Né? Então, por que ter uma máquina de um outro lugar se pode ser uma máquina nossa? Né? Então, nós temos os nossos meios de pagamento. Os nossos meios de financiamento, o nosso fundo. Então, nós fechamos todo o ecossistema para que a gente possa cuidar dela e que nós trabalhamos
todo esse processo para literalmente ela ter rentabilidade. Quanto mais ela ganha, mais ela pergunta qual é o próximo passo que ela tem conosco.